Curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca apresenta Socialismo, Cálculo Econômico e Função Empresarial. Jesus Huerta de Soto. A função empresarial. Dado que é impossível entender o conceito de socialismo sem antes compreender a essência da função empresarial, o presente capítulo é dedicado ao estudo do conceito, das características e dos elementos básicos da empresarialidade. A nossa concepção de função empresarial é ao mesmo tempo muito precisa e muito genérica. Está intimamente ligada ao conceito da ação humana entendida, por um lado, como uma característica essencial e eminentemente criativa de todo ser humano e, por outro lado, como o conjunto de competências de coordenação que, espontaneamente, tornam possível o surgimento, a manutenção e o desenvolvimento da civilização. No final, a nossa análise da função empresarial nos permitirá propor uma definição original de socialismo, entendido como doença social, cujos sintomas mais característicos são um generalizado desajuste e uma extensa desestruturação entre os comportamentos individuais e os processos sociais que constituem a vida em sociedade. 2. Definição da função empresarial. Num sentido geral ou amplo, a função empresarial coincide com a própria ação humana. Assim, poderíamos afirmar que qualquer pessoa que haja para modificar o presente e conseguir os seus objetivos no futuro exerce função empresarial. Embora, à primeira vista, esta definição possa parecer muito ampla e em desacordo com os usos linguísticos atuais, é preciso ter em conta que corresponde a uma concepção de empresarialidade cada vez mais elaborada e estudada pela ciência econômica e que, além disso, se encontra plenamente de acordo com o significado etimológico do termo empresa. De fato, tanto a expressão portuguesa e espanhola empresa como as expressões francesa e inglesa entrepreneur procedem etimologicamente do verbo latino imprehendendi sum, que significa descobrir, ver, compreender, dar-se conta de, apanhar, e a expressão latina imprehensa implica claramente a ideia de ação, significando tomar, agarrar, segurar. Em suma, empresa é sinônimo de ação e, na França, o termo entrepreneur é utilizado desde a Alta Idade Média para designar as pessoas encarregadas de ações importantes, geralmente relacionadas com a guerra, ou de conduzir os grandes projetos de construção de catedrais. Em língua portuguesa, um dos significados do termo empresa, de acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea, é o de trabalho árduo e dificultoso que alguém se propõe a executar ou principiar, cometimento ousado. E também desde a Idade Média começou a ser utilizado o termo para denominar as insígnias de certas ordens de cavalaria que representavam o empenho na realização, sob juramento, de uma ação importante. Ora, o sentido de empresa enquanto ação está necessário e inexoravelmente ligado a uma atitude empreendedora, que consiste em tentar procurar, descobrir, criar e reconhecer continuamente novos fins e meios, tudo isto de acordo com o significado etimológico e já visto de empreendo. A ação humana, fim, valor, meio e utilidade. Depois de termos definido a função empresarial tendo como referência o conceito de ação humana, se torna necessário explicar o que entendemos por este termo. A ação humana é todo o comportamento ou conduta deliberada. Ao agir, todo homem pretende alcançar determinados fins, que descobriu que são importantes para si. Meio é tudo aquilo que o agente acredita ser subjetivamente adequado para conseguir um fim. Chamamos utilidade a apreciação subjetiva que o agente faz ao meio, em função do valor do fim que ele pensa que o meio lhe permitirá alcançar. Neste sentido, valor e utilidade são as duas faces de uma mesma moeda, uma vez que o agente projeta o valor subjetivo que dá ao fim para o meio que acredita ser útil para alcançá-lo, precisamente através do conceito de utilidade. Escassez, plano de ação e ato de vontade. Por definição, os meios têm de ser escassos, uma vez que, se não fossem, não seriam sequer levados em consideração no momento de agir. Ou seja, onde não houver escassez não há ação humana. Os fins e os meios nunca estão dados. Pelo contrário,
são o resultado da atividade empresarial essencial que consiste precisamente em criar, descobrir ou, simplesmente, compreender quais são os fins e os meios relevantes para o agente em cada circunstância da sua vida. Assim que acredita ter descoberto quais são os fins que valem a pena e quais os que se encontram ao seu alcance, o agente integra-os, quase sempre de forma tácita, num plano de atuação, que empreende e põe em prática como consequência de um ato pessoal de vontade. Conceito subjetivo do tempo, passado, presente e futuro. Toda ação humana se desenvolve sempre no tempo, não no seu sentido determinista, newtoniano, físico ou analógico, mas na sua concepção subjetiva, ou seja, tal como o tempo é subjetivamente sentido e experimentado pelo agente dentro do contexto de cada ação. De acordo com esta concepção subjetiva do tempo, o agente sente e experimenta o seu transcorrer à medida em que age, ou seja, à medida em que cria, descobre, ou simplesmente se dando conta dos novos fins e meios, de acordo com a essência da já explicada função empresarial. Produz-se assim na mente do agente, de forma contínua, uma espécie de fusão entre as experiências do passado, sempre subjetivas, que guarda na sua memória, e a sua projeção simultânea e criativa em relação ao futuro, na forma de imagens mentais e expectativas. Este futuro nunca está determinado, antes é imaginado, criado e construído passo a passo pelo agente. Criatividade, surpresa e incerteza. O futuro é, portanto, sempre incerto, no sentido de que ainda está por ser construído e o agente tem apenas a respeito dele algumas ideias, fantasias ou expectativas que espera tornar realidade por meio da sua ação pessoal e da interação com outros agentes. Além disso, o futuro está aberto a todas as possibilidades criativas do homem, sendo que o agente o enfrenta com uma incerteza inevitável que poderá ser reduzida pelos comportamentos próprios e alheios, instituições, padronizados e pelo bom exercício da função empresarial, mas que será impossível de eliminar completamente. O caráter aberto e limitado de incerteza a que nos referimos faz com que não seja possível aplicar no campo da ação humana as noções tradicionais da probabilidade objetiva e subjetiva, nem tampouco a concepção bayesiana desenvolvida em torno desta última. Isto acontece não só porque não é possível conhecer todas as alternativas ou todos os casos possíveis, mas também porque o agente possui apenas certas crenças ou convicções subjetivas, que Mises designou de probabilidades de casos ou eventos únicos, que, à medida que se modificam ou ampliam, tendem a mudar de forma surpreendente, ou seja, de forma radical e não convergente, todo o mapa de crenças e conhecimentos do agente. Desta forma, o agente descobre constantemente situações completamente novas que não teria sido sequer capaz de conceber anteriormente. O custo como conceito subjetivo. O lucro empresarial. Sempre que o agente percebe que deseja um certo fim e descobre e seleciona determinados meios para o alcançar, renuncia, ao mesmo tempo, perseguir outros fins que, para ele, ex ante, têm um valor menor, e que acredita que poderiam ser alcançados utilizando os meios à sua disposição de outra forma. Chamaremos custo ao valor subjetivo que o agente dá aos fins a que renuncia quando decide adotar um determinado curso de ação. Ou seja, a ação implica sempre renúncia. O valor que o agente dá àquilo a que renuncia é o seu custo, e, na essência, este consiste numa valoração, estimativa ou apreciação puramente subjetiva. Em princípio, todo ser humano age porque, subjetivamente, considera que o fim a que se propõe alcançar tem para ele um valor superior ao custo no qual pretende incorrer, ou seja, porque espera obter um lucro empresarial. O lucro é, assim, o ganho obtido pela ação humana e constitui o incentivo que provoca ou motiva a tomada de ação. Nas ações sem custo, o valor subjetivo do fim e o lucro coincidem. Mais adiante, defenderemos que toda ação humana contém sempre uma componente empresarial pura, essencialmente criativa, que não implica qualquer custo e que é precisamente o que nos levou, num sentido amplo, a identificar os conceitos de ação humana e de função empresarial. Além disso,
uma vez que o valor do fim incorpora ou integra sempre o lucro ou ganho. A partir de agora, consideraremos em muitas ocasiões que fim e lucro são quase sinônimos, sem que tenhamos que nos deter em cada instância para clarificar a já descrita distinção entre ambos. Racionalidade e irracionalidade. R e perda empresarial. A ação humana é, por definição, sempre racional, no sentido em que, ex ante, o agente procura e seleciona sempre os meios que acredita serem os mais adequados para alcançar os fins que considera valerem a pena. Isso é indubitavelmente compatível com a descoberta exposta por parte do agente que cometeu um erro empresarial, ou seja, que incorreu em perdas empresariais, ao escolher certos fins ou meios sem perceber que havia outros com mais valor para ele. No entanto, o observador externo nunca pode qualificar objetivamente uma ação como irracional, dado o caráter essencialmente subjetivo dos fins, custos e meios. Por isso, no campo da economia, podemos afirmar que a ação humana é um pressuposto irredutível, no sentido de que se trata de um conceito axiomático que não precisa de referência a nenhum outro nem de qualquer explicação adicional. Por outro lado, o caráter axiomático do conceito de ação humana é evidente, pois criticá-lo ou colocá-lo em dúvida implica cair numa contradição lógica insolúvel, uma vez que toda crítica humana exige atuação, ou seja, uma ação humana para ser formulada. Utilidade marginal e preferência temporal. Por fim, tendo em conta que, por definição, os meios são escassos, o agente terá de conseguir atingir em primeiro lugar os fins que tenham mais valor para ele e depois aqueles que sejam menos relevantes. Assim, cada unidade de meios de que dispõe e que seja intercambiável e relevante no contexto da sua ação, tenderá a ser valorizada pelo agente em função do fim menos importante que ele acredite conseguirá alcançar com ela. Lei de utilidade marginal. Além disso, uma vez que a ação se empreende com vista a obter um determinado fim e que toda a ação se desenvolve no tempo, tendo, portanto, determinada duração, o agente procurará, ceteris paribus, atingir o seu fim o mais rápido possível. Ou seja, em igualdade de condições, o agente sempre valorizará mais os fins temporalmente mais próximos e só estará disposto a empreender ações de maior duração temporal se considerar que, dessa forma, poderá conseguir alcançar os fins de maior valor. Lei da preferência temporal. 2. Características da função empresarial. Função empresarial e perspicácia. Em sentido estrito, a função empresarial consiste basicamente em descobrir e apreciar, preendo, as oportunidades de alcançar algum fim, ou, se preferir, de conseguir algum ganho ou lucro, que se apresentam no seu entorno, e agir de forma a aproveitá-las. Segundo Kirchner, o exercício da empresarialidade implica uma perspicácia, alertiness, especial, ou seja, um estado de alerta contínuo, que permita ao ser humano descobrir e entender o que acontece ao seu redor. Talvez Kirchner utilize o termo inglês alertness pelo fato de o termo entrepreneurship, função empresarial, ser de origem francesa e não significar na língua anglo-saxônica a ideia de preendo que tem nas línguas românicas continentais. De qualquer forma, em português, o qualificativo perspicaz é muito adequado para a função empresarial, uma vez que perspicácia designa, de acordo com o dicionário da língua portuguesa contemporânea, a qualidade daquele que é capaz de penetrar com sutileza, prontidão e inteligência no âmago das coisas e dos fatos, que é capaz de prever o desenrolar de uma situação. Esta ideia ajusta-se perfeitamente à atividade exercida pelo empresário quando tem que decidir quais ações tomar e avaliar o seu resultado no futuro. O estar alerta, embora também seja uma indicação aceitável de empresarialidade, por transmitir a ideia de atenção ou vigilância, é, a nosso ver, menos adequado do que o adjetivo perspicaz, talvez por significar uma atitude mais estática. Por outro lado,
É preciso ter em conta que existe uma grande semelhança entre a perspicácia manifestada pelo historiador na seleção e interpretação dos fatos relevantes do passado que lhe interessam e a perspicácia manifestada pelo empresário em relação aos fatos que acredita que irão ocorrer no futuro. Daí que Mises afirme que as atividades do historiador e do empresário sejam muito semelhantes, e chegue até a definir o empresário como aquele que olha o futuro com olhos de historiador. Informação, conhecimento e empresarialidade. Não é possível compreender completamente a natureza da função empresarial tal como a estamos abordando sem compreender de que forma ela modifica ou altera a informação ou o conhecimento que o agente possui. Por um lado, perceber ou reconhecer novos fins e meios implica uma modificação do conhecimento do agente, uma vez que este descobre informação nova. Por outro lado, esta descoberta modifica todo o mapa ou contexto de informação ou conhecimento que o sujeito possui. Podemos perguntar-nos o seguinte: que características tem a informação ou o conhecimento relevante para o exercício da função empresarial? Vamos analisar detalhadamente 6 características básicas deste tipo de conhecimento. 1. É um conhecimento subjetivo de caráter prático e não científico. 2. É um conhecimento privado. 3. Encontra-se disperso na mente de todos os homens. 4. Em grande parte, trata-se de conhecimento tácito e, logo, não articulável. 5. É um conhecimento que se cria ex nihilo, do nada, precisamente através do exercício da função empresarial. E 6. É um conhecimento transmissível, em grande parte inconscientemente, através de processos sociais extremamente complexos, cujo estudo constitui o objeto de investigação da ciência econômica. Conhecimento subjetivo e prático, não científico. O conhecimento que estamos a analisar, o mais importante ou relevante para o exercício da ação humana, é, antes de tudo, um conhecimento subjetivo de caráter prático e não de natureza científica. Conhecimento prático é todo aquele que não pode ser representado de modo formal e que, pelo contrário, é adquirido ou aprendido gradualmente pelo sujeito através da prática, ou seja, da própria ação humana exercida nos seus diferentes contextos. Trata-se, segundo Hayek, do conhecimento relevante em todo tipo de circunstâncias particulares tendo em conta as coordenadas subjetivas de tempo e de espaço. Em suma, estamos falando de um conhecimento sobre valorações humanas concretas, ou seja, tanto dos fins pretendidos pelo agente como do conhecimento acerca dos fins que ele pensa que os outros atores pretendem ou perseguem. Trata-se também de um conhecimento prático sobre os meios que o agente acredita ter ao seu alcance para obter os seus fins, e, em particular, sobre todas as circunstâncias, pessoais ou não, que considere pode ser relevantes dentro do contexto de cada ação concreta. Conhecimento privado e disperso. O conhecimento prático é um conhecimento do tipo privado e disperso. Isto significa que cada agente possui apenas alguns átomos ou bits da informação gerada e transmitida a nível social global, mas que, paradoxalmente, só ele possui, ou seja, só ele conhece e interpreta de forma consciente. Assim, todo homem que age e exerce a função empresarial, o faz de forma estritamente pessoal e único, uma vez que parte da tentativa de alcançar certos fins ou objetivos de acordo com uma visão ou um conhecimento do mundo que só ele possui em toda a sua riqueza e variedade de matizes, e não é possível repetir tal e qual em qualquer outro ser humano. Desta forma, o conhecimento a que nos referimos não é algo que esteja dado, que se encontre disponível para todo mundo em algum meio material de armazenamento de informação, jornais, revistas especializadas, livros, computadores, etc. Pelo contrário, o conhecimento relevante para a ação humana é um conhecimento de tipo essencialmente prático e estritamente privado, que só se encontra disseminado na mente de todos e de cada um dos homens e mulheres que atuam e que constituem a humanidade. Na figura 1 vamos apresentar gráficos de bonecos palito que nos acompanharão ao longo do presente livro, com o único propósito de nos ajudar a ilustrar a nossa análise. Nesta figura,
pretendemos representar dois seres humanos reais de carne e osso, que denominamos de A e B. Cada uma das pessoas representadas por A e B possui um conhecimento próprio ou privado, ou seja, um conhecimento que a outra não tem. Além disso, da perspectiva de um observador exterior, neste caso, na nossa perspectiva, podemos dizer que existe um conhecimento que nós, como observadores, não temos e que se encontra disperso entre A e B, no sentido em que A possui uma parte do mesmo e B a outra. Suponhamos, por exemplo, que a informação que A possui é a de que pretende alcançar um fim X, o qual representamos com a flecha sobre a sua cabeça e que se dirige a X, e que, tendo em vista a obtenção desse fim, possui um certo conhecimento prático relevante no contexto da ação. Esse conjunto de conhecimento ou de informação é representado pela auréola de raios que a tem ao redor da sua cabeça. O caso de B é semelhante, sendo que o fim que persegue é outro muito diferente. Neste caso, Y representado por uma flecha que tem a seus pés e que aponta para Y. O conjunto de informação prática que o ator B considera relevante no contexto da sua ação, que visa alcançar Y, é representado também por uma auréola com raios em volta da sua cabeça. Em muitas ações simples, o agente possui individualmente a informação necessária para alcançar o fim a que se propõe sem que haja qualquer necessidade de ter de se relacionar com outros agentes. Nestes casos, a realização ou a não realização da ação é o resultado de um cálculo econômico ou juízo estimativo realizado pelo agente, que avalia e compara diretamente o valor subjetivo que dá ao fim que pretende alcançar com o custo ou valor daquele a que renuncia caso persiga o fim escolhido. Ora, são poucas e muito simples as ações nas quais o agente pode tomar este tipo de decisões diretamente. A maior parte das ações em que nos envolvemos são ações muito mais complexas, do tipo das que vamos explicar em seguida. Imaginemos que, tal como representamos na figura 1, A tem um grande desejo de alcançar o fim X, mas que isso requer a existência de um meio R que não se encontra ao seu dispor e que o agente não sabe onde nem como pode obter. Suponhamos também que B se encontra no outro local, que pretende obter um fim muito diferente, o fim Y, a que dedica todo o seu esforço, e que conhece, sabe de ou tem ao seu dispor uma grande quantidade de um recurso R, que ele não considera útil ou adequado para alcançar o seu fim, mas que, por acaso, é aquele de que a necessitaria para poder alcançar o objetivo almejado X. Interessa ainda realçar que, como acontece na maioria dos casos reais, X e Y são contraditórios, ou seja, cada agente persegue objetivos distintos, com uma intensidade diferente, e com um conhecimento relativo, no que se refere ao fins e aos meios ao seu alcance, não coincidente ou desajustado. Isto explica a expressão inconsolável manifestada pelos nossos bonecos palito. Mais adiante, veremos de que forma o exercício da função empresarial permite superar este tipo de comportamentos contraditórios ou descoordenados. Conhecimento tácito não articulável. A maior parte do conhecimento prático é um conhecimento do tipo tácito não articulável. Isto significa que o agente sabe como executar determinadas ações, que no, mas não sabe quais são as componentes ou as partes do que está fazendo nem se as mesmas são verdadeiras ou falsas, que no tat. Por exemplo, quando uma pessoa aprende a jogar golfe, não está aprendendo um conjunto de leis objetivas de caráter científico que lhe permitam realizar os movimentos necessários como resultado da aplicação de uma série de fórmulas da física matemática. Pelo contrário, o processo de aprendizagem consiste na aquisição de uma série de hábitos práticos de conduta. Da mesma forma, podemos apontar, seguindo Polanyi, o exemplo da pessoa que aprende a andar de bicicleta e tenta manter o equilíbrio movendo o guidão para o lado que começa a cair, provocando assim uma força centrífuga que tende a manter a bicicleta em pé. No entanto, quase nenhum ciclista tem consciência ou conhecimento dos princípios físicos nos quais baseia a sua capacidade. Pelo contrário, o que o ciclista usa de fato é o seu sentido de equilíbrio, que, de alguma forma, lhe indica de que modos se deve comportar em cada momento para evitar uma queda. Polanyi chega a afirmar que o conhecimento tácito é,
Na verdade, o princípio dominante de todo conhecimento, mesmo o conhecimento mais profundamente formalizado e científico, é sempre o resultado de uma intuição ou de um ato de criação, que não são mais do que manifestações do conhecimento tácito. O novo conhecimento formalizado que podemos adquirir graças a fórmulas, livros, gráficos, mapas, etc. É importante sobretudo porque ajuda a reorganizar todo o nosso contexto de informação a partir de diferentes pontos de vista, mais ricos e proveitosos, o que abre novas possibilidades para o exercício da intuição criativa. Assim, a impossibilidade de articular o conhecimento prático manifesta-se não só estaticamente, no sentido de que toda afirmação aparentemente articulada só contém informação na medida em que é interpretada graças a um conjunto de crenças e de conhecimentos não articuláveis, mas também dinamicamente, uma vez que o processo mental utilizado para realizar qualquer tentativa de articulação é, em si mesmo, essencialmente um conhecimento tácito e não articulável. É preciso salientar que todo conhecimento tácito é, por natureza, difícil de articular. Se perguntarmos a uma jovem senhora que acaba de adquirir uma saia de determinada cor a razão da sua escolha, o mais provável é que nos responda que a comprou porque ele ficava bem, ou, simplesmente, porque gostou dela, sem que seja capaz de nos dar uma explicação mais detalhada ou formalizada para a sua escolha. Outro tipo de conhecimento não articulável que desempenha um papel essencial no desenvolvimento da sociedade é o conhecimento formado pelo conjunto de hábitos, tradições, instituições e normas jurídicas que constituem o direito, tornam a sociedade possível e que os humanos aprendem a obedecer sem que sejam capazes de teorizar ou articular com detalhes o papel exato cumprido por essas normas e instituições nas diferentes situações e processos sociais nos quais intervêm. O mesmo pode-se dizer em relação à linguagem e, também, por exemplo, em relação à contabilidade financeira e de custos utilizada pelo empresário para orientar a sua ação e que não é mais do que um conhecimento ou técnica prática que, utilizado dentro de determinado contexto de economia de mercado, serve como guia de ação generalizado para os empresários, ajudando-os a alcançar os seus objetivos, ainda que, na sua maioria, eles não sejam capazes de formular uma teoria científica da contabilidade nem, muito menos, explicar qual a sua contribuição para os complicados processos de coordenação que tornam possível a vida social. Assim, podemos concluir que o exercício da função empresarial tal como a definimos, capacidade de descobrir e valorizar as oportunidades de lucro, adotando um comportamento consciente para aproveitá-las, consiste basicamente num conhecimento do tipo tácito e não articulável. Caráter essencialmente criativo da função empresarial. O exercício da função empresarial não exige qualquer meio, ou seja, a empresarialidade não implica nenhum tipo de custo, sendo, por isso, essencialmente criativa. Este caráter criativo da função empresarial manifesta-se no fato de produzir lucros que, num certo sentido, surgem do nada e que designaremos de lucros empresariais puros. Assim, para obter lucros empresariais não é necessário dispor de qualquer meio prévio, mas apenas exercer bem a função empresarial. Para ilustrar este fato, podemos partir da situação descrita na figura 1. Basta a percepção da situação de desajuste ou descoordenação existente entre A e B para que surja, de imediato, a oportunidade de lucro empresarial puro. Assim, suponhamos que, na figura 2, uma terceira pessoa, neste caso C, a que exerce a função empresarial, ao descobrir a oportunidade de lucro inerente ao desajuste ou descoordenação verificada no gráfico da figura 1, representamos com uma lâmpada que se acende o facto de se identificar a referida oportunidade. Como é lógico, na prática, a função empresarial poderá ser exercida por A, por B ou simultaneamente pelos dois, com a mesma intensidade ou com intensidades diferentes, embora para os nossos objetivos seja mais ilustrativo considerar que neste caso é realizada por uma terceira pessoa C. De fato, basta que o C entre em contato com B e se ofereça para comprar uma certa quantidade, digamos 3 unidades monetárias, do recurso AB,
Recurso esse tão abundantemente disponível para B a que não dá grande importância. B ficará enormemente satisfeito, uma vez que nunca poderia imaginar que pudesse receber tanto pelo seu recurso. Depois de realizada a troca, C poderá entrar em contato com A e vender-lhe este recurso de que precisa tão urgentemente para realizar o fim que persegue. C poderá vendê-lo por, digamos, 9 unidades monetárias. Se C precisar de dinheiro, poderá obtê-lo, por exemplo, convencendo alguém que lhe empreste temporariamente. Assim, como consequência do exercício da função empresarial, C obtém, ex nihilo, um lucro empresarial puro de 6 unidades monetárias. Neste ponto, é preciso salientar que, como consequência deste ato de empresarialidade, foram provocados 3 efeitos de extraordinária importância. Em primeiro lugar, a função empresarial criou informação que antes não existia. Em segundo lugar, esta informação foi transmitida para todo o mercado. Em terceiro lugar, como consequência deste ato empresarial, os agentes econômicos implicados aprenderam a agir uns em função dos outros. Estas consequências da empresarialidade são tão importantes, que vale a pena que as estudemos detalhadamente uma por uma. Criação de informação. Todo ato empresarial implica a criação ex nihilo de informação nova. Esta criação de informação acontece na mente da pessoa que em primeiro lugar exerce a função empresarial, e que no nosso exemplo está representada pelo boneco palito C. De fato, quando se percebe que existe uma situação como a que descrevemos anteriormente que envolve A e B, cria-se uma nova informação dentro da sua mente. Além disso, assim que se empreende a ação e entra em contato com A e B, cria-se também uma nova informação nas mentes de A e B. A percebe que o recurso que lhe faltava e de que tanto necessitava para alcançar o seu fim está disponível mais abundantemente do que ele pensava em outros lugares do mercado e que, por isso, pode empreender imediatamente e sem problemas a ação que não tinha iniciado por falta do referido recurso. Por sua vez, B percebe que o recurso que abundantemente possuía que não dava valor é muito desejado por outras pessoas e que, por isso, pode vendê-lo a bom preço. Além disso, parte da nova informação prática que tem origem na mente de C com o exercício da função empresarial, e que surge depois nas mentes de A e de B, é recolhida de forma muito resumida ou comprimida num conjunto de preços ou relações históricas de troca, ou seja, que B vendeu por 3 e A comprou por 9. Transmissão de informação. A criação empresarial de informação implica sua transmissão simultânea no mercado. Com efeito, transmitir algo a alguém é fazer com que esse alguém gere ou crie na sua mente parte da informação que nós tenhamos criado ou descoberto anteriormente. No nosso exemplo, não só se transmitiu estritamente a B a ideia de que o seu recurso é importante e de que B não deve desperdiçá-lo, e a ideia de que pode continuar a perseguir o fim que se propunha a alcançar, o que não fazia devido à falta do referido recurso, como também, através dos respectivos preços, que são um sistema de transmissão muito potente, uma vez que transmitem muita informação a um custo muito baixo, transmite a mensagem em ondas sucessivas, e a todo o mercado ou sociedade, de que o recurso em questão deve ser guardado e economizado, pois existe procura por ele. Informa também que todos quantos não atuam pensando que tal recurso não existe podem obtê-lo e avançar com os seus planos de ação. Como é lógico, a informação relevante é sempre subjetiva e não existe para lá das pessoas que sejam capazes de a interpretar e descobrir, sendo que são sempre os humanos que criam, compreendem e transmitem a informação. A ideia errônea de que a informação é algo objetivo reside no fato de parte da informação subjetiva criada empresarialmente se manifestar objetivamente em sinais, preços, instituições, normas, firmas, etc., que podem ser descobertos e subjetivamente interpretados por muitos no contexto das suas ações particulares, facilitando assim a criação de novas informações subjetivas mais ricas e complexas. Ainda assim, apesar das aparências, a transmissão de informação social é basicamente tácita e subjetiva, ou seja, não é expressa e articulada, e é transmitida de forma muito resumida. Na verdade,
transmite-se e capta-se subjetivamente o mínimo imprescindível para coordenar o processo social, o que, por outro lado, permite aproveitar da melhor forma possível a limitada capacidade da mente humana para criar, descobrir e transmitir constantemente informação nova. Efeitua aprendizagem, coordenação e ajuste. Por fim, é necessário salientar a forma como os agentes IB aprenderam a agir um em função do outro. Ou seja, como consequência da ação empresarial originalmente desenvolvida por C, B já não dilapida ou desperdiça o recurso que possuía. Em vez disso, agindo de acordo com os seus interesses, guarda-o e conserva-o. Por sua vez, A, ao dispor do referido recurso, pode alcançar o seu fim e empreende a ação que antes evitava. Assim, ambos aprendem a agir de forma coordenada, ou seja, modificando e disciplinando seu comportamento em função do outro ser humano. Além disso, aprendem da melhor forma possível, sem perceberem que estão aprendendo em motu proprio, ou seja, voluntariamente e no contexto de um plano em que cada um procura os seus fins e interesses particulares. É este, e não outro, o núcleo do processo, tão maravilhoso como simples e eficaz, que permite a vida em sociedade. Por fim, verificamos que o exercício da empresarialidade por parte de C permite não só uma ação coordenada entre A e B, que não existia anteriormente, mas também que estes realizem um cálculo econômico no contexto das suas respectivas ações, usando dados ou informação que não tinham ao seu dispor anteriormente e que lhes dá muito maiores possibilidades de sucesso para alcançar os seus fins. Em suma, o cálculo econômico por parte de cada agente torna-se possível graças à informação gerada no processo empresarial. Ou, dito de outra forma, sem o exercício da função empresarial não se gera a informação necessária para que cada agente possa calcular ou estimar adequadamente o valor de cada curso alternativo de ação. Ou seja, sem função empresarial não é possível um cálculo econômico. As observações feitas acima constituem ao mesmo tempo as mais importantes e as mais elementares lições da ciência social e permitem que possamos concluir que a função empresarial é, sem qualquer dúvida, a função social por excelência, uma vez que possibilita a vida em sociedade ao ajustar o comportamento individual dos seus membros. Sem função empresarial, não é possível conceber a existência de qualquer sociedade. Arbitragem e especulação. Do ponto de vista temporal, a empresarialidade pode se realizar de duas formas distintas, sincrônica e diacronicamente. A primeira chamamos arbitragem, e trata-se da função empresarial exercida no presente, entendido como presente temporal na perspectiva do agente, entre dois lugares ou duas situações distintos da sociedade. A segunda designamos de especulação, e trata-se da empresarialidade exercida entre dois momentos de tempo diferentes. Poderia-se pensar que, no caso da arbitragem, o que a função empresarial faz é descobrir e transmitir uma informação que já existe mas que se encontra dispersa, ao passo que, no caso da especulação, se cria e transmite informação nova. No entanto, esta distinção é puramente artificial, dado que descobrir o que existia, mas que não se sabia que existia, equivale a criar. Assim, qualitativa e teoricamente não se pode considerar que exista qualquer tipo de diferença entre a arbitragem e a especulação. Ambos os tipos de empresarialidade dão lugar à coordenação social, intratemporal no caso da arbitragem e intertemporal no caso da especulação, e criam tendências do mesmo tipo em relação ao ajuste ou à coordenação. Direito, dinheiro e cálculo econômico. No nosso exemplo gráfico, dificilmente se poderia ter exercido a sua função empresarial criativa se qualquer outra pessoa pudesse, por meio do uso da força, retirar-lhe o resultado da mesma, ou se a B, por exemplo, o tivessem enganado e não lhe tivessem entregado o recurso ou as unidades monetárias prometidas. Isto significa que o exercício da função empresarial, e, em geral, da ação humana, exige que as pessoas nela envolvidas sigam constante e repetidamente determinadas regras e normas de conduta, ou seja,
respeitem o direito. Este direito é constituído por um conjunto de normas que se foram formando e aperfeiçoando de forma gradual e consuetudinária. O conjunto de normas define basicamente o direito de propriedade, several property, na terminologia mais recente de Hayek, e pode ser reduzido aos princípios essenciais de respeito pela vida, estabilidade de posse pacificamente adquirida, transferência mediante consentimento e cumprimento das promessas feitas. O fundamento das normas jurídicas que tornam possível a vida em sociedade pode ser analisado a partir de três perspectivas distintas mas complementares: a utilitarista, a evolucionista e a consuetudinária da teoria da ética social dos direitos de propriedade. No entanto, este tipo de análise excede em grande medida o âmbito do nosso trabalho, sendo que, neste momento, salientaremos apenas que, embora possibilite o exercício da ação humana, e portanto o surgimento e desenvolvimento da sociedade e da civilização, o direito é também um produto evolutivo do próprio exercício da função empresarial, não sendo concebido de forma consciente por ninguém. As instituições jurídicas e, em geral, as instituições sociais, língua, dinheiro, mercado, etc., surgem assim de processos evolutivos para os quais um grande número de pessoas contribuem individualmente ao longo da história com o seu pequeno grão de areia de informação prática e de criatividade empresarial, dando lugar de forma espontânea, e de acordo com a conhecida teoria de Menger, a instituições que, sem qualquer dúvida, são produto da interação de muitos homens, mas que não foram concebidas nem organizadas conscientemente por nenhum deles. Isto acontece porque não existe qualquer mente humana ou grupo organizado de mentes humanas que possua a capacidade intelectual necessária para supor ou compreender o enorme volume de informação prática que interveio na gradual formação, consolidação e no posterior desenvolvimento dessas instituições. Daí a paradoxal realidade que consiste no fato de as instituições mais importantes e essenciais para a vida do homem em sociedade linguísticas, econômicas, legais e morais, não terem podido ser criadas deliberadamente pelo homem em si, uma vez que este carece da capacidade intelectual necessária para tal. Em vez disso, foram surgindo do processo empresarial de interações humanas, estendendo-se a grupos cada vez mais alargados através do mecanismo de aprendizagem e imitação inconsciente explicado acima. Além disso, o surgimento e o aperfeiçoamento das instituições torna possível, através de um processo típico de feedback ou retroalimentação, um sistema empresarial de interações humanas cada vez mais rico e complexo. Pela mesma razão que não foi capaz de criar deliberadamente as suas instituições, o homem também não é capaz de compreender plenamente o papel global desempenhado pelas que existem em cada momento da história. As instituições e a ordem social que as gera são progressivamente mais abstratas no sentido em que não é possível identificar nem conhecer a infinita variedade de conhecimentos particulares e de fins individuais que os seres humanos que atuam dentro do seu escopo possuem e perseguem. Por sua vez, as instituições são sinais muito potentes, uma vez que, como regras ou costumes de conduta que são, orientam a ação dos seres humanos. De todas estas instituições, talvez a mais abstrata e, logo, a mais difícil de entender seja a do dinheiro. De fato, o dinheiro é um meio de troca geralmente aceita uma das instituições mais vitais para a existência e o desenvolvimento da nossa civilização e, no entanto, são muito poucos os que chegam sequer a intuir de que forma o dinheiro torna possível uma multiplicação exponencial das possibilidades de interação social e de criatividade empresarial e qual é o seu papel ao facilitar e possibilitar os complexíssimos e cada vez mais difíceis cálculos econômicos exigidos pela sociedade moderna. No nosso esquema elementar do exercício da empresarialidade, assumimos como um dado adquirido que o dinheiro existe e que, portanto, A, B e C estavam dispostos a realizar determinadas trocas para conseguir certas unidades monetárias. O dinheiro é muito importante porque, como demonstrou Mises,
É um denominador comum que torna possível o cálculo econômico em relação a todos os bens e serviços que são objeto do comércio ou de troca pelo ser humano. Assim, devemos entender por cálculo econômico todo o cálculo estimativo em unidades monetárias dos resultados de diferentes cursos de ação. Este cálculo econômico é realizado pelo agente sempre que exerce a função empresarial e só é possível graças à existência do dinheiro e à informação prática que o exercício da empresarialidade cria, gera e transmite constantemente. Ubiquidade da função empresarial. Todos os homens, ao agirem, em maior ou menor grau, com mais ou menos êxito, exercem a função empresarial. Ou seja, a função empresarial no seu estado mais puro goza do dom da ubiquidade. Assim, por exemplo, o trabalhador exerce-a quando está alerta e decide se vai ou não trocar de emprego, aceitar uma oferta, recusar outra, etc. Se acertar na escolha, obterá um trabalho mais atraente do que o que teria conseguido noutras circunstâncias. Se enganar, as suas condições de trabalho poderão ser piores do que seriam de outra forma. No primeiro caso, obterá lucros empresariais. No segundo, perdas. O capitalista exerce também a função empresarial constantemente. Por exemplo, quando decide contratar um gerente em vez de outro, ou pensa se deve vender ou não as suas empresas, ou entrar num determinado setor, ou incluir no seu portfólio uma determinada combinação de rendimento fixo e variável, etc. Por último, o consumidor também atua constantemente de forma empresarial, quando tem de escolher o bem de consumo que mais lhe agrada, quando está a par das novidades que aparecem no mercado, ou, pelo contrário, quando decide não perder tempo à procura de novas oportunidades, etc. Assim, na realidade histórica do dia a dia, em todas as ações ou empresas concretas, exerce-se sempre, em maior ou menor medida, com mais ou menos êxito, a função empresarial. Todas as pessoas que atuam no mercado exercem, independentemente da qualidade em que o façam e, consequentemente, os lucros e as perdas empresariais puras aparecem na prática misturados com outras categorias econômicas de rendimento, salários, receitas, etc. Só uma investigação histórica detalhada nos permitirá identificar em cada caso onde se encontra, ou quem exerceu a função empresarial mais significativa, dentro do contexto de cada ação ou empresa concreta. O princípio essencial. Do ponto de vista teórico, o que é verdadeiramente importante não é quem exerce concretamente a função empresarial, embora isso seja, na prática, o mais importante, mas sim, por não existirem restrições institucionais ou legais ao seu livre exercício, o fato de cada homem poder exercer da melhor forma possível os seus dotes empresariais criando informação nova e aproveitando a informação prática do tipo privado que nas circunstâncias de cada momento tenha descoberto. Não cabe ao economista, mas sim ao psicólogo, estudar com mais detalhes a origem da força inata que faz com que o homem atue empresarialmente em todos os seus campos de ação. Neste ponto, interessa apenas salientar o princípio essencial segundo o qual o ser humano tende a descobrir a informação que lhe interessa, sendo que, se existir liberdade no que se refere à realização de fins e interesses, estes funcionarão como incentivo, e permitirão que aquele que exerce a função empresarial motivado pelo referido incentivo reconheça e descubra continuamente a informação prática relevante para a consecução dos fins a que se propõe. E vice-versa, se por qualquer razão se limita ou se fecha o campo para o exercício da empresarialidade em determinada área da vida social através de restrições coercivas do tipo legal ou institucional, então os seres humanos não colocarão sequer a possibilidade de conseguir ou alcançar fins nessas áreas proibidas ou limitadas, sendo que, não sendo possível um fim, este não servirá de incentivo e, portanto, o agente não reconhecerá nem descobrirá a informação prática relevante para a consecução do mesmo. Além disso, nessas circunstâncias, nem mesmo as pessoas afetadas terão consciência do grande valor e do elevado número de fins que deixam de poder ser alcançados como consequência dessa restrição institucional. De acordo com o esquema de bonecos palito das figuras 1 e 2,
Entendemos que, se existir liberdade para o exercício da ação humana, a lâmpada empresarial poderá se acender livremente em qualquer circunstância de desajuste ou descoordenação social, desencadeando o processo de criação e transmissão de informação que dará origem à coordenação do desajuste, que permite a vida em sociedade. Pelo contrário, se em determinada área se impede o exercício da empresarialidade, não é possível que a lâmpada empresarial se acenda, ou seja, não é possível que o empresário descubra a situação de desajuste existente, e esta poderá continuar inalterada indefinidamente ou até se agravar. Assim, será mais fácil agora entender a grande sabedoria subjacente à antiga expressão que os olhos não veem, o coração não sente e que se aplica diretamente ao caso em questão. Trata-se do paradoxo segundo o qual o homem não é capaz de sentir ou apreciar aquilo que perde quando não pode agir ou exercer livremente a sua função empresarial. Recordemos por fim que cada homem agente possui alguns átomos de informação prática que, como vimos, tende a descobrir e a utilizar para alcançar um fim. Apesar da sua importância social, só o agente possui essa informação. Ou seja, só ele a conhece ou interpreta de forma consciente. Não nos referimos, como é sabido, à informação que se encontra publicada nas revistas especializadas, nos livros, jornais, computadores, etc. A única informação ou conhecimento relevante a nível social é a que é conhecida de forma consciente, embora na maioria dos casos apenas tacitamente, por alguém em cada momento histórico. Assim, cada vez que age e exerce a função empresarial, o homem o faz de forma característica, própria apenas dele, ou seja pessoal e único, que tem origem numa visão do mundo e na tentativa de conseguir alguns objetivos que servem de incentivo e que, com as suas características e circunstâncias particulares, só ele possui. Isto faz com que cada ser humano obtenha certos conhecimentos e informações que só descobre em função dos seus fins e circunstâncias e que não são repetíveis de forma idêntica em nenhum outro ser humano. Daí que seja importante não desperdiçar a função empresarial de ninguém. Mesmo as pessoas mais humildes, menos consideradas socialmente, e menos formadas do ponto de vista do conhecimento formal, possuirão de forma exclusiva pelo menos pequenos pedaços ou parcelas de conhecimento ou de informação que poderão ter um valor determinante no curso dos acontecimentos históricos. Nesta perspectiva, torna-se evidente o caráter essencialmente humanista da concepção da empresarialidade que estamos explicando e que faz da economia a ciência humanista por excelência. Concorrência e função empresarial. Pela sua própria natureza e definição, a função empresarial é sempre competitiva. Isto significa que, assim que o agente descobre uma determinada oportunidade de lucro e atua para aproveitá-la, essa oportunidade de lucro desaparece e já não pode ser apreciada e aproveitada por outro. Da mesma forma, se o ator só descobrir a oportunidade de lucro parcialmente ou, se só aproveitar de forma parcial, parte dela permanecerá latente para ser descoberta e aproveitada por outro ator. Assim, o processo social é puramente competitivo, no sentido em que os diferentes agentes rivalizam entre si, de forma consciente ou inconsciente, de modo a serem os primeiros a aproveitar as oportunidades de lucro. No nosso esquema, ilustrado por bonecos palito, seria como se a função empresarial, mais do que representada por uma lâmpada apenas, se manifestasse com o aparecimento simultâneo e sucessivo de várias lâmpadas, representando cada uma delas os diversos e variados atos empresariais de criatividade, diagnóstico e experimentação das mais diversas e novas soluções para os problemas de descoordenação social, que rivalizam e competem entre si, sendo que nem todos podem acertar e prevalecer. Todo ato empresarial descobre, coordena e elimina desajustes sociais e o seu caráter essencialmente competitivo faz com que, depois de descobertos e coordenados,
esses desajustes não possam voltar a ser reconhecidos e eliminados por qualquer outro ator. Poderia pensar-se de forma errônea que o processo social movido pela empresarialidade poderia por si só parar ou desaparecer assim que a força da empresarialidade tivesse descoberto e esgotado todas as possibilidades de ajuste social existentes. No entanto, o processo empresarial de coordenação social nunca para nem se esgota. Isto acontece porque o ato coordenador essencial, que explicamos nas figuras 1 e 2, consiste basicamente em criar e transmitir informação nova que necessariamente irá modificar a percepção geral de objetivos e meios de todos os agentes envolvidos. Essa modificação conduz ao surgimento ilimitado de novos desajustes que implicam novas oportunidades de lucro empresarial e assim sucessivamente, num processo dinâmico que nunca termina e que faz avançar a civilização constantemente. Ou seja, a função empresarial não só possibilita a vida em sociedade, ao coordenar o comportamento desajustado dos seus membros, como permite o desenvolvimento da civilização, ao criar continuamente novos objetivos e conhecimentos que se alargam em ondas sucessivas a toda a sociedade. Além disso, permite também que o desenvolvimento seja tão ajustado e harmonioso quanto é humanamente possível em cada circunstância histórica. Porque os desajustes que são constantemente criados à medida em que avança o desenvolvimento da civilização e aparece nova informação tendem, por sua vez, a serem descobertos e eliminados pela própria força empresarial da ação humana. Ou seja, a função empresarial é a força que dá coesão à sociedade e permite o seu desenvolvimento harmonioso, uma vez que os inevitáveis e necessários desajustes produzidos no processo de desenvolvimento tendem também a ser coordenados por ela. A divisão do conhecimento e a ordem extensiva de cooperação social. Dada a limitada capacidade de assimilação de informação por parte da mente humana e o volume crescente de criação constante de informação nova por parte do processo social movido pela força empresarial, é evidente que o desenvolvimento da sociedade exige o alargamento e o aprofundamento contínuo da divisão do conhecimento. Esta ideia, que na sua versão original tinha uma formulação torpe e objetivista, designada por divisão do trabalho, significa apenas que, do ponto de vista vertical, o processo de desenvolvimento implica um conhecimento cada vez mais profundo, especializado e detalhado que, para o seu alargamento horizontal, exige um volume cada vez maior de seres humanos, ou seja, um aumento constante da população. Este crescimento da população é ao mesmo tempo consequência e condição necessária para o desenvolvimento da civilização, uma vez que a mente humana tem uma capacidade muito limitada e não é capaz de replicar o enorme volume de informação prática que seria necessário se esta fosse criada continuadamente e através do processo empresarial sem que aumentasse também o número de mentes e de seres humanos. Na figura 4 descrevemos graficamente este processo de aprofundamento e alargamento na divisão do conhecimento prático e disperso em que consiste o desenvolvimento da sociedade estimulado pela função empresarial. Os números da figura 4 servem para identificar os diferentes seres humanos. As letras representam o conhecimento prático que cada ser humano utiliza para fins concretos. As lâmpadas acesas acima das flechas do centro da figura indicam o ato empresarial de descoberta das vantagens da troca e da divisão horizontal do conhecimento. De fato, na segunda linha podemos verificar que cada ser humano já não replica o conhecimento ABCD de todos os demais, mas que o 2 se especializa em AB e o 3 e o 4 em CD. Todos trocando entre si o produto da sua ação empresarial. As lâmpadas nas laterais representam a criação empresarial de informação nova que provoca um aumento na divisão vertical do conhecimento. Efetivamente, as ideias novas surgem por não ser preciso que cada ator replique todo o conhecimento disperso pelos outros atores. Além disso, o fato de o conhecimento ser cada vez mais profundo e complexo exige um aumento da população, ou seja, o aparecimento de novos seres humanos que podem, por sua vez, criar informação nova e aprender com os seus pais, alargando depois esse conhecimento a toda a sociedade através da troca. Em suma,
Não é possível conhecer ou saber cada vez mais em mais áreas concretas sem que o número de seres humanos aumente. Ou, por outras palavras, o principal limite para o desenvolvimento da civilização é uma população estanque, uma vez que não permite continuar o processo de aprofundamento e especialização do conhecimento prático que é necessário para o desenvolvimento econômico. Criatividade versus maximização. Na sua essência, a função empresarial, ou, se preferir, a ação humana, não consiste em otimizar a alocação de meios dados a fins também dados, mas, basicamente, em compreender, apreciar e reconhecer os fins e os meios, ou seja, em procurar e descobrir novos fins e meios de forma ativa e criadora. Por isso, devemos ser especialmente críticos da estranha e limitada concepção da economia que tem origem em Robbins e na sua conhecida definição como sendo a ciência que estuda a utilização de meios escassos suscetíveis de usos alternativos para a satisfação das necessidades humanas. Esta concepção pressupõe um dado conhecimento dos fins e dos meios, sendo que o problema econômico se reduz a uma questão técnica de mera alocação, maximização e otimização. De acordo com a perspectiva de Robbins, o homem é um autômato ou uma caricatura humana que se limita a reagir de forma passiva aos acontecimentos. Em contraste com esta concepção de Robbins, destaque-se a posição de Mises, segundo a qual o homem, mais do que Homo sapiens, é Homo agens ou Homo empresario que atua mais do que exclusivamente alocar meios dados a fins dados. O que o ser humano faz é procurar constantemente novos fins e meios, aprendendo com o passado e usando a imaginação para descobrir e criar o futuro passo a passo. Além disso, como claramente indicou Kirchner, mesmo a ação que pareça apenas maximizadora ou otimizadora sempre possui uma componente empresarial, já que é necessário que, antes, o agente nela envolvido tenha percebido que esse curso de ação, tão autômata, mecânico e reativo, é o mais conveniente. Ou seja, a concepção robbinsiana é apenas um caso particular, relativamente pouco importante, que se pode enquadrar na concepção misesiana, que é muito mais geral e rica e que explica muito melhor a realidade social. Conclusão: o nosso conceito de sociedade. Em suma, podemos concluir definindo a sociedade como um processo, ou seja, uma estrutura dinâmica, de tipo espontâneo, ou seja, não concebido conscientemente por ninguém, muito complexo, uma vez que é composto de milhões de pessoas com uma variedade quase infinita de objetivos, gostos, valorações e conhecimentos práticos, de interações humanas, que são, basicamente, relações de troca que muitas vezes se manifestam em preços monetários e que se realizam sempre de acordo com normas, hábitos e regras de conduta, movidas pela força da função empresarial, que, de forma constante, cria, descobre e transmite informação sobre fins e meios, ajustando e coordenando competitivamente os planos conflitantes dos indivíduos, e tornando possível a vida em comum de todos eles com um cada vez maior número e uma complexidade e riqueza de matizes e elementos. 3. 2. Função empresarial e conceito de socialismo. A análise relativamente detalhada e profunda da função empresarial que desenvolvemos até agora era necessária, uma vez que, como veremos, a nossa definição de socialismo se baseia ou se fundamenta no conceito de empresarialidade. De fato, ao longo deste livro definiremos o socialismo como toda restrição ou agressão institucional contra o livre exercício da ação humana ou função empresarial. Dedicaremos o próximo capítulo a analisar detalhadamente esta definição e todas as suas implicações. No momento, diremos apenas que em muitos casos a restrição ou agressão institucional deriva do desejo deliberado de melhorar o processo de coordenação social e alcançar determinados fins ou objetivos. Ou seja, em algumas ocasiões, a agressão institucional contra a ação humana característica do socialismo pode ter origem na tradição ou na história, como acontece em determinadas sociedades pré-capitalistas ancoradas, por exemplo, no sistema de castas. No entanto, independentemente da sua classe ou tipo concreto,
O socialismo como fenômeno moderno surge como uma tentativa deliberada de melhorar a sociedade, tornar mais eficaz o seu desenvolvimento e funcionamento e obter fins considerados justos. Tudo isto por meio da coerção institucional. Assim, podemos completar a definição de socialismo que acabamos de propor da seguinte forma: socialismo é todo sistema de restrição ou agressão institucional ao livre exercício da ação humana ou função empresarial que costuma ser justificado popular, política e cientificamente como um sistema capaz de melhorar o funcionamento da sociedade e de conseguir obter determinados fins e objetivos que se consideram bons. Um estudo aprofundado do socialismo, tal como acabamos de definir, exige uma análise teórica do conceito e das suas implicações que nos permita esclarecer-se a crença de que é possível melhorar o sistema de coordenação social através da coerção institucional que o socialismo necessariamente implica, se trata ou não de um erro intelectual. Da mesma forma, é preciso realizar um estudo interpretativo de tipo empírico ou histórico em relação aos diferentes casos de socialismo que são identificáveis na realidade e uma interpretação que possa completar e enriquecer as conclusões que tenham sido retiradas da investigação teórica. Por último, será necessário desenvolver uma análise no campo da teoria da ética social para esclarecer se do ponto de vista ético é ou não admissível a agressão à essência mais íntima do ser humano, a sua capacidade de agir de forma criativa. Como referimos na introdução, dedicaremos os próximos capítulos deste livro a tratar em extenso a primeira destas questões, deixando para futuras investigações as necessárias análises históricas e éticas.